explorers in the further regions of experience. Você já parou para pensar até onde alguém iria por puro desejo? Eu não tô falando de desejos comuns, eu tô falando daqueles que queimam por dentro, que consomem, que fazem você ignorar todos os avisos, ultrapassar todos os limites, até que o que resta de você não é mais humano. Agora imagine que exista um objeto pequeno, bonito e intrigante, um quebra-cabeça, e que ao resolvê-lo você não ganhe prêmios. Você abre um portal. Um portal para um mundo onde sofrimento não é punição, e sim arte. Um mundo onde os limites do prazer e da dor se dissolvem num oceano de sensações inimagináveis. Um mundo onde seres com correntes, ganchos e carne deformada estão apenas esperando alguém como você. Esses seres não eliminam por prazer ou raiva, eles vêm para satisfazer o desejo mais profundo da alma humana, e quando chegam, talvez você peça piedade. Anjos para uns e demônios para outros. Eles foram criados por Clive Barker, um dos mestres do horror moderno, e introduzidos no universo através do livro The Hellbound Heart, mas a sua fama ultrapassou as páginas, chegando nos cinemas, aos quadrinhos e à mente de milhões de fãs pelo mundo inteiro. Eles vivem em um labirinto sem fim, governado por uma entidade impiedosa conhecida como Leviatã. E mesmo estando além da realidade, eles conseguem atravessar para o nosso mundo sempre que alguém ousa decifrar a configuração do lamento. Uma caixa maldita que promete prazeres proibidos, mas entrega condenação eterna. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que exatamente são os cenobitas, como eles são criados e se existe aí alguma forma de destruí-los. Eu vou explorar as origens desses sacerdotes do sofrimento, o seu código moral distorcido e o raro caso de um humano que enfrentou eles e sobreviveu. Mas antes você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque é só um clique aí pra você, mas que é muito importante aqui pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, o que é um cenobita? Os cenobitas são criaturas que vêm de uma dimensão paralela apresentada pela primeira vez no livro The Hellbound Heart e eternizada nos 10 filmes da saga Hellraiser. Eles são seres humanoides com uma única missão: explorar as fronteiras extremas entre dor e prazer, levando o corpo humano ao seu limite absoluto. Sádicos, ritualísticos e intensamente viscerais, os cenobitas vivem um labirinto comandado por uma entidade suprema conhecida como Leviatã. E eles só conseguem entrar na nossa realidade quando os objetos místicos, como a famosa configuração do lamento, aquela caixinha em forma de quebra-cabeça, são ativados. Quando essa caixa é resolvida, o portal se abre, permitindo que os cenobitas cruzem as barreiras do tempo e espaço. O termo cenobita vem do latim e era usado na Idade Média para descrever os monges em vida comunitária. Em Hellraiser, isso reflete o papel quase religioso das entidades que funcionam como sacerdotes do Leviatã, levando a sua doutrina do prazer absoluto e sofrimento eterno aos fiéis. E eles não apenas punem ou julgam, eles iniciam os escolhidos em uma nova existência. Aqueles que são levados passam por rituais que os desconectam completamente da sua humanidade. A dor é contínua, mas não é punição, é êxtase. Essa ideologia faz com que os cenobitas não sejam simples vilões, mas entidades com a sua própria filosofia moral. Para eles, dor e prazer são a mesma coisa e o seu propósito é compartilhar essa verdade. Mesmo com diferenças individuais, com motivação, personalidade e aparência, todos os cenobitas seguem a mesma doutrina central: servir o Leviatã e espalhar sua visão do hedonismo extremo. Alguns até tentaram trair o seu mestre, como mostra nos quadrinhos, mas rebeliões contra o Leviatã raramente prosperam por muito tempo. Ele sempre envia os seus servos mais leais para esmagar qualquer sinal de revolta. Por mais que eles pareçam criaturas demoníacas, os cenobitas são mais parecidos com missionários de um culto antigo e bem maluco. Eles não surgem apenas para punir, mas para converter, e a sua presença é tanto um castigo quanto um convite à transcendência, uma transcendência distorcida e cheia de ganchos, é claro. Agora, como um cenobita é criado? Sempre que alguém resolve a configuração do lamento, se abre um portal entre dimensões e os cenobitas aparecem para determinar o destino do invocador.
Se o Leviatã julgar essa pessoa como digna, ela vai ser levada para um núcleo do inferno para passar por uma transformação cruel e definitiva. E essa metamorfose é conduzida por um cenobita chamado Engenheiro. Ele é responsável por destruir a identidade humana do escolhido e o processo envolve reconstrução corporal grotesca e substituição total do sangue humano por um líquido azul desconhecido. E isso não só transforma fisicamente o indivíduo, mas apaga completamente a sua memória e identidade anterior. O que retorna não é um ser humano, mas uma entidade corrompida moldada a partir de traços distorcidos da antiga personalidade da vítima. Por exemplo, um médico pode ser transformado em uma criatura repleta de instrumentos cirúrgicos enfiados no seu próprio corpo. Já um artista pode ter pincéis e esculturas fundidas na sua carne. Cada cenobita carrega uma perversão simbólica daquilo que um dia ele foi. A transformação é tanto espiritual quanto física, é um renascimento no sentido mais sombrio dessa palavra. Mas nem todos que resolvem a caixa são considerados dignos. Aqueles que não passam no julgamento do Leviatã são condenados à tortura eterna no labirinto ou então são destruídos no próprio local da invocação. Mas essa destruição não é definitiva. Em alguns casos, os restos espirituais desses indivíduos deixam cicatrizes invisíveis em objetos próximos, que podem ser ativados com sangue humano. É assim que a gente viu ressurreições parciais em diversos filmes da franquia, onde o sangue serve como catalisador para o retorno dos mortos. Eles voltam deformados, famintos e pouco a pouco consomem carne e sangue para restaurar a sua forma. Isso os torna perigosos mesmo fora do inferno, como uma sombra sempre prestes a voltar à vida. E os cenobitas também podem criar versões incompletas de si mesmo na Terra, os chamados pseudo-cenobitas. O Pinhead fez isso em Hellraiser 3, transformando os humanos comuns em versões mais rústicas e bizarras dos servos do Leviatã. E essas criaturas, embora menos perigosas, elas ainda compartilham a mesma ideologia e brutalidade. Como eliminar um cenobita? Armas comuns não funcionam contra os cenobitas, porque, afinal, eles são entidades além da lei da física e da biologia humana. Mas tem umas formas de acabar com essas criaturas. O primeiro é simples e absoluto, que é o Leviatã. Ele pode eliminar qualquer um dos seus servos, seja por obediência falha, seja por traição. E ele é o mestre do labirinto e a sua palavra é lei. Quando um cenobita é considerado indigno, o Leviatã pode destruí-lo diretamente ou enviar os seus soldados, como Pinhead, para fazer o trabalho. E também tem outra arma poderosa. Nos quadrinhos a situação fica ainda mais interessante porque a gente descobre que o Leviatã tem uma irmã, uma deusa chamada Morteman, aprisionada em um túmulo com formato de ovo. Isolada, ela começa a se comunicar com os humanos e conceder poderes sobrenaturais para que eles enfrentem os cenobitas e libertem essa essência divina. Esses humanos se tornam Heralds, guerreiros sagrados com habilidades únicas. Além disso, a Morteman criou uma entidade chamada Olfes, que ajuda os Heralds em sua missão. Esse ser tem o poder de interferir diretamente nas forças infernais e até mesmo reverter a transformação demoníaca. E a gente não pode esquecer que os cenobitas podem se eliminar entre si. Rebeliões internas já ocorreram, como no caso do grupo Alastair's Gash, criado pelo cenobita chamado Alastair. O Leviatã respondeu com brutalidade, enviando Pinhead e outros guerreiros para eliminar os traidores, provando que mesmo entre os monstros tem regras e consequências. Em Hellraiser 4, a gente aprendeu que o Philippe Le Marchand, o criador da configuração do lamento, desejava criar a configuração de Elysian, ou configuração de anti-lamento. E tempos depois, o seu descendente, o Dr. Poe, conseguiu criar essa configuração na forma de uma estação espacial. Quando Pinhead e o seu grupo chegaram na estação espacial, eles eliminaram a maioria do pessoal presente. O doutor conseguiu escapar da estação e ativou a configuração, prendendo os cenobitas dentro e destruindo o portal do inferno e a Terra. No final das contas, os cenobitas não são apenas criaturas do mal. Eles são o reflexo distorcido dos desejos humanos mais profundos, uma consequência direta daquilo que muitos buscam em silêncio: o proibido, o inalcançável e o extremo. O Clive Barker criou algo que vai além do terror convencional. Ele nos faz encarar uma pergunta que ninguém gosta de responder: até onde você iria por um desses? Os cenobitas são isso, eles não são vilões comuns, mas eles são portais vivos para uma filosofia perversa, onde dor e prazer são uma coisa só. Eles não forçam ninguém, eles apenas respondem ao chamado daqueles que ousam tocar o desconhecido.
E agora que você sabe o que são, como nascem e como em raros casos eles podem ser destruídos, a pergunta que fica no ar é: você abriria essa caixa? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para vocês receberem os novos vídeos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. E antes de ir embora, eu quero fazer um convite muito especial aqui para vocês se tornarem membros aqui do canal, porque dependendo do nível que você escolheu, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos como apoiador do canal, e além disso você vai ter acesso antecipado a todos os conteúdos antes de todo mundo aqui. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você, é só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.